Vamos falar sobre saúde. Você já sentiu uma tremedeira nas pálpebras? Aqueles espasmos, assim, voluntários que podem durar alguns minutos ou até horas. Os tremores nas pálpebras, gente, também conhecidos como fasciculação, são pequenas contrações musculares que, em geral, não representam riscos à saúde. Entretanto, em certas condições, é importante ficar bem atento a outros sintomas que podem indicar casos de aneurismas ou até tumores cerebrais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a médica oftalmologista Carolina Aires. Muito bom dia para a senhora, bom dia. Seja bem-vinda. Bom, o corpo fala, né? Ele emite sinais de quando ele realmente precisa de uma atenção maior. E a tremedeira, eu sinto, já senti várias vezes, assim, uma tremedeira involuntária, não consigo parar, mesmo que eu ponha o dedo, mas pode ser sinal de muito mais do que um cansaço, um estresse? Sim, a causa mais comum, né, que a gente pega no consultório claro, é estresse, né? Uma das causas que mais leva a essas mioquimias, né, que é as fasciculações palpebrais, que são períodos de transições que, às vezes, é um período de estresse, às vezes as pessoas estão estudando por um concurso, às vezes dormindo pouco, trabalhando mais, e termina tendo aquele período que termina com aqueles tremores palpebrais, né? Então, a gente sempre orienta os pacientes a melhorar a qualidade de vida, fazer atividade física, dormir melhor, comer melhor, se alimentar melhor, evitar o uso de estimulantes como café, refrigerante, chocolate também pode dar, e diminuir também a quantidade de horas de telas, né? Que a gente fica muito tempo nas telas e a gente, querendo ou não, é um estímulo visual e um estímulo cerebral muito grande. Isso tudo contribui para essas fasciculações. Mas a gente tem que ficar atenta que essas fasciculações que são benignas, elas têm períodos transitórios. É um período de uma semana, um mês, alguma coisa assim, daquele período que a gente está passando que tem um estresse um pouco maior. Então, assim, se a gente começa a ter essas fasciculações com mais frequência, eu tenho vários pacientes, tanto no meu consultório como no HGV, né? Aqui a gente acompanha durante muitos anos aqueles pacientes que não têm só esses tipos de fasciculações, que eles têm o que a gente chama de espasmos faciais, os blefaroespasmos ou espasmos hemisfaciais, que já são patologias, né, de origem normalmente benigna, mas assim, de etiologia desconhecida, mas a gente tem que descartar algumas doenças, né, que é preciso, neurológicas, né? Então, a gente sempre pede um exame de imagem, em alguns pacientes que têm aquelas fasciculações direto, o tempo todo. Que na boca, no rosto. Normalmente o blefaroespasmo, são duas doenças diferentes, o blefaroespasmo e o espasmo hemifacial. O blefaroespasmo normalmente é mais na região dos olhos e o espasmo hemifacial pega uma parte do rosto, né? Que às vezes é o que o pessoal chama de tique, né? Que às vezes você começa a mexer a boca, a bochecha, às vezes a região do pescoço. Aí, nesses casos, esses pacientes, a gente tem que investigar alguns tipos de patologia, né? Que entra aqueles exemplos que você falou. Mas, na verdade, não é que o espasmo hemifacial ou blefaroespasmo seja diagnóstico de algum tipo de tumor. A gente tem que descartar, que às vezes você tem normalmente o aneurisma, que é o mais comum, o aneurisma, ou então algumas lesões expansivas, que pode levar à irritação do nervo facial e levar esses espasmos faciais, entendeu? Que a gente chama. Vamos dar uma olhada nos sintomas, né? É bom que a gente está falando desse caso, olha, o que é o blefaroespasmo, né? Quais são os sintomas? O que pode aparecer? O olho ressecado é um deles. Sim, porque ele atrapalha o processo de lubrificação. E muitas vezes eu tenho vários pacientes que podem levar até o que a gente chama de cegueira funcional, porque eles tremem tanto que eles não conseguem muitas vezes abrir o olho. E alguns estímulos, como a luz, o som e qualquer coisa irritativas no olho, pode aumentar também esses sintomas. Vamos a mais sintomas também que as pessoas precisam ficar atentas. Piscar o olho freneticamente, é inevitável, né? Você não consegue nem controlar. Fechamento involuntário dos olhos, né? Como você estava falando há pouco. Tem também a sensibilidade à luz. Sim, ele aumenta. E a irritabilidade também é um dos sintomas, né? Isso. Então, a partir daí, você precisa procurar realmente um atendimento, porque Sim. não é só
um cansaço, um simples Eu entre aspas, acredito, eu né, acho cansaço. que assim, a orientação mais interessante para fazer é sempre que você tiver realmente esses espasmos faciais, esses tremores, eu acho que é importante procurar o especialista para você também diagnosticar o que é, né? Para você, porque pode ser outra causa. Porque no caso de não ser só essas mioquimias que a gente chama, que são essas fasciculações transitórias, ter outros tipos de patologias, tem uns tratamentos específicos que a gente pode fazer. Então, assim, eu acho que é importante, mas, assim, às vezes o paciente tem um pelinho encostando no olho, ou uma conjuntivite, ou um corpo estranho, tudo isso também estimula esses tremores faciais, que tudo isso também tem que ser diagnosticado em consulta. A partir de que idade esses sintomas começam a aparecer? Então, normalmente, esses espasmos faciais, pacientes adultos, né? E hoje em dia, com essa vida corrida que a gente tem de trabalho, e chega em casa, tem essa dupla jornada da mulher e o homem também, hoje em dia, né, ajuda bastante. Então, assim, normalmente começa mais cedo. Mas, normalmente, eu tenho paciente que tem essas fasciculações, normalmente pacientes mais jovens, mais pacientes que têm esses espasmos ou blefaroespasmos, eu tenho normalmente mais pacientes idosos. Mas eu já tenho pacientes de 40 anos que já fazem tratamento. Que tipo de tratamento que pode ser utilizado? Então, hoje em dia, a mais eficiente, a gente faz a aplicação de toxina botulínica, né? Porque o que acontece? Esses espasmos faciais é como se fosse o blefaroespasmo, no caso, né? Ou espasmo em faciais, como esses tremores, eles são constantes, muitas vezes o paciente dormindo ainda continua tremendo. Então, a gente tem que paralisar a musculatura. Então, a gente usa a toxina botulínica, que a gente aplica na região periocular, e algumas regiões faciais, alguns pontos faciais, que a gente aplica de 3 a 4 meses e dá um controle o paciente fica bem controlado. Pelo menos a qualidade de vida, o paciente consegue abrir o olho. Eu já tive paciente mais idoso que chegou para mim e não conseguia ver a cor do olho do paciente, que tinha tanta contração na musculatura que ele não conseguia abrir de jeito nenhum o olho. Então, com a aplicação da medicação, melhora muito a qualidade de vida do paciente. Doutora, a gente está falando aqui sobre um problema que pode ser bem comum e é super também comum nessa época em que a gente vive, de muita correria, estresse, muito acesso a telas por muito tempo, né? É mais um que a gente está falando aqui. Conversei com a doutora Carolina Aires, que é oftalmologista, médica oftalmologista. Muito obrigada por sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia para a senhora. Bom dia.